Olá, eu sou Tereza Nogueira, mulher, mãe, delegada de polícia, mas isso tudo você já sabe. Sabe também que esse podcast é um espaço destinado a mulheres que desejam estar mais antenadas sobre seus direitos, mas também para aquelas que desejam sair da violência. Portanto, sejam todas e todos muito bem-vindos ao podcast Chama a Delegada. No episódio de hoje, chamado Vozes que Inspiram, nós vamos trazer mais um quadro dessa parceria linda com o Comitê Vozes do Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Recife. Andressa Dias é assistente social, especialista em laudos e pareceres sociais, referência em assistência social de alta complexidade. Atualmente atua na MedCenter com visitas técnicas e acompanhamento na dinâmica social com pacientes portadores de anemia falciforme. É assessora de ONGs e instituições de longa permanência. Participa da liderança no Grupo Mulheres do Brasil, no Comitê Vozes Núcleo Recife. Andréa Sacramento, formada em pedagogia, especialista em educação especial e com um coração de empreendedora. Fundadora da Dea Cakes, atualmente com um projeto no forninho chamado Faça e Venda. Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntas novamente com esse quadro maravilhoso, Vozes que Inspiram, aqui no Chama Delegado, Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Recife, conversando com vocês, né? E hoje estamos trazendo uma convidada muito especial. Ela faz parte do Grupo Mulheres do Brasil. Vem contar um pouquinho da sua história, vem contar um pouquinho do que aconteceu de difícil em sua vida e o seu processo de superação. Esse espaço, né, é muito bem-vinda todas as mulheres que tenham algo para contar, que tenham algo para inspirar, né, outra mulher. É um espaço onde a gente conversa sobre assuntos importantes, mas também com leveza, tentando trazer para as outras mulheres que estão passando algum tipo de dificuldade a possibilidade de entenderem que é possível sair disso. Então vamos com a gente? É isso aí, pessoal. E mais um quadro do Vozes que Inspiram. Como a nossa querida Andressa já disse, a gente tem uma convidada muito especial, que é a Andréa, que está aqui conosco e que veio para contar um pouco da história dela. Então vamos ouvir. Andréa, conta um pouco da tua história. É verdade que você sofreu violência? Gente, hoje eu digo assim, hoje tá mais leve de contar essa história, sabe? Sofri sim, né? E digo pra vocês o seguinte, na ocasião quando eu sofri essa violência, o abusador, era uma pessoa, né, próxima, tá? Como acontece com muitas outras meninas e outras mulheres. Eu acho que eu tinha na faixa dos 12 para 13 anos de idade. Então, assim, eu estava dormindo, era muito cedo. Era uma pessoa da sua família? Era uma pessoa da família, né? Foi uma pessoa da família. Então, assim, era muito cedo, eu estava dormindo e senti... Eu estava dormindo assim de bruços, ele de costas, ele se roçando, enfim. Ele deitou por cima de você? Ele deitou por cima, isso. Mas eu acredito que eu tenha sido Deus, me deu uma força tremenda, que eu gritei, sacudi, joguei assim, ele caiu, né? Porque eu dormia numa beliche, meu irmão estava dormindo embaixo quando isso aconteceu. Ele deitou por cima de você e fez algo mais? Se roçou muito, sabe? Se esfregava muito. Eu sentia... Sabe quando você está dormindo e acha que é um pesadelo, mas quando você vê que não é pesadelo, está acontecendo de verdade, aquela coisa roçando, enfim. Tocou o teu corpo com as mãos? Tocou. Chegou assim a tirar, né, Tirou uma parte da sua roupa. Isso. Mas não chegou nas vias finalmente, porque eu consegui gritar. Eu acredito que tenha sido Deus que realmente me deu aquela força, sabe? Gritei e gritei muito. E assim, sabe quando o gato cai do telhado? Foi mais ou menos a queda dele, da beliche. Caiu no telhado, saiu tudo desconfiado, caiu em pé, né? Deveria ter caído sentado, então de joelho para lascar o joelho. Perdão. Lascar o joelho, mas não lascou. Então, quando eu consegui realmente me recuperar, subi a roupa e fui pedir socorro, fui pedir ajuda, né? Mas na ocasião não encontrei ajuda, não encontrei o apoio. Você foi pedir ajuda a quem? A minha mãe.
A minha mãe e a minha irmã que morava na casa, porque assim, é como se fosse uma vila. Então tem a primeira casa que morava a minha irmã, né? Ela com o esposo. Na segunda casa morava eu, minha mãe e esse meu irmão. E lá atrás, no quintal, morava meu pai. Meu pai não estava em casa, porque ele tem um hábito de acordar, ele saía muito cedo. Sempre saiu muito cedo. Então, assim, quando eu fui contar para ela, na ocasião, ela virou para mim e disse que eu estava mentindo. Que não era verdade. E eu, sabe aquela pessoa que fica gritando, por favor, conta o que você fez, fala o que você fez. E o abençoado só dizia que não, que era loucura da minha cabeça, né? Mas, eu digo para você o seguinte, o que eu fiz para, na realidade, sabe, me desvencilhar, né? E não ficar nesse ambiente de violência. Eu procurei realmente estudar, sabe? Eu queria fazer um recorte aí na tua fala, Andréa, me permita, porque a nossa parceria aqui com a Andressa, com esse quadro, é de outras datas, e tem uma coisa linda que a Andressa sempre fala, que é sobre as mulheres da família dela, né? Que ela veio de uma linhagem de mulheres muito fortes. E eu imaginei agora, Andressa, tua mãe, Dona Margarete, né? Certamente teria uma reação diferente daquela que você recebeu da sua mãe. Fala um pouco pra gente sobre isso, Andressa. Então, o quanto se torna forte o relato de Déia em relação à questão da escuta, a questão da acolhida, né? De não ter essa abertura com a própria mãe para se sentir acolhida, se sentir ouvida. Realmente, no meu convívio, né, e as questões com minha mãe, se ela fazia por um estranho, imagine com as dela, né? Mãe tem um processo de proteção muito grande, né, de aproximação da questão de homens, sejam da família, seja das proximidades. Então, assim, ela tem toda uma observância nisso, né? Observa com muito cuidado e tem uma escuta muito ativa, sabe? Como a gente costuma falar, quem já passou por alguma dificuldade, às vezes sente a dificuldade de acolher e de fazer a escuta. E existem mulheres que fazem totalmente o contrário disso. Encontram força, né, interior para poder trocar esse lado. De fechar a escuta, de achar que não é, ou até de desmentir, né, de invalidar a fala, né, de não estar colocando o potencial que tem na fala. Então, assim, o quanto é importante a gente ouvir esse relato e prestarmos muita atenção. Quando uma criança vem falar de algo, quando uma criança vem suscitar algo, óbvio que existe um imaginário, existe um lúdico, existem várias coisas relacionadas ao mundo de uma criança. Mas quando ela vem falar de algo, busque, procure, valide essa fala, faça a acolhida, escute e procure nos vestígios, encontre algumas coisas que você esteja vendo que ela citou, né? Procure essa informação, mas inicialmente acolha e valide, né? Tente fazer essa acolhida mostrando que eu estou lhe ouvindo e vamos resolver isso, para que ela se sinta pertencida, acolhida, né? E não tenha dúvida de a quem ela deve procurar, né? Que é esse familiar. Ou seja, a figura da mãe ou do pai como um lugar de força, né? De acolhimento e proteção. Não desacreditando e invalidando, porque isso, sem dúvida, foi determinante para que você, naquela época, não procurasse ajuda. Você não chegou a procurar uma delegacia? Não, até porque, assim, primeiro que, sabe quando você é muito nova, né? Eu acredito que eu tinha de 12 para 13 anos. Então, assim, teve até uma ocasião em que eu pensei que realmente tinha sido um pesadelo, sabe? Mas quando eu me lembrava que voltava aquela imagem, aquele homem realmente se roçando, né? Se roçando. E eu tendo aquela... Olha, eu não sei nem explicar como foi essa força. Eu sei que essa força veio, e foi essa força que derrubou aquela criatura da beliche. E que bom que veio, porque isso poderia ter evoluído de maneira muito mais grave, né? Invasiva no teu corpo.
Você, naquele momento, já percebeu que sofreu uma violência? Ou tu teve uma demora para perceber, para entender que o que você tinha vivido ali tinha sido uma situação de violência sexual? Demorei devido justamente a essa questão, sabe? De que quando você não tem um conhecimento, quando você não tem uma pessoa que te orienta da forma correta, você não consegue entender que aquela outra pessoa estava te abusando. Que aquela pessoa, na realidade, quis te abusar, sabe? Você até de verdade acredita que você que é o culpado, que você que teve possibilidade. Ainda fiquei assim perguntando, será que é porque eu fui dormir com uma blusa grande e tava só, sabe, de calcinha? Por que eu não dormi com uma calça comprida? Por que eu não dormi com um pijama maior? Entende? Você você passa por um processo na tua mente que tu te culpa o tempo todo. Eu acho que realmente eu dei oportunidade, eu acho que eu dei brecha, eu acho que a culpa... Acho é tanto achismo que tu não chega em lugar nenhum. E quando você vai para as pessoas que realmente deveriam te proteger, ao menos te escutar, cara, se não pode proteger naquele momento, pelo menos escuta, sabe? Pelo menos fica atenta a essa questão que a Andresa levanta aqui. Gente, a gente tem que parar para ouvir, tem que parar para escutar. Criança fantasia muito, mas eu digo sempre, para vocês o tempo inteiro, gente, toda brincadeira tem seu fundo de verdade, sabe? E uma criança quando vem gritar, quando ela vem pedir socorro, e dizer assim, olha, ele tentou me alisar, ele me pegou, ele me tocou. Corre para ver, sabe? Corre para ver de verdade se existe veracidade ou não no que essa criança está falando, no que essa pré-adolescente está falando, no que esse jovem está falando, entende? Porque assim, e é uma dor que fica. Hoje eu tenho 47 anos, né? Cheguei aqui dizendo, não, tô superada, olha, tô superada, tô curada, estou, sabe? Porque assim, gente, olha, Deus é tão na minha vida, que eu tive a oportunidade realmente de me libertar dessa dor. Eu me libertei dessa dor, sabe? Porque Deus criou a situação para que eu me libertasse dela. E eu falar dela hoje, eu digo assim, para mim falar dela, dizer assim, por favor, mãe, por favor, cuidador, por favor, você que tem uma criança, um adolescente, um jovem, olha mais, observa mais, escuta mais. Mesmo que seja na brincadeira, mesmo que seja na fantasia, adentra esse mundo da fantasia, vai brincar com ele. Cria uma situação para que ele tenha a liberdade de te contar, sabe? De dizer assim, porque até através de desenhos, gente, a gente consegue dizer, né? Na pintura você consegue entender que uma criança está sendo abusada, que uma criança está sendo, né, violentada, que uma criança está sendo aliciada através de uma simples pintura no caderno. Então assim, hoje tem vários meios que você consegue realmente entrar no universo da criança, se igualar à criança para entender e identificar se realmente ela está falando ou não a verdade. Através da leitura. Da leitura. De um olhar atento, de uma linguagem silenciosa, Isso. né? Andresa, você que é assistente social, que também já atendeu tantas mulheres vítimas de violência, atua na rede da alta complexidade. Qual o teu olhar sobre esse ponto que ela trouxe da culpa, que ela disse que chegou num momento em que ela não entendia que era violência porque de alguma forma se culpou, achando que de alguma maneira a conduta dela foi determinante para que aquele agressor abusasse dela sexualmente. Conversa, fala um pouco sobre esse componente da culpa no ideário feminino. Então, essa culpa chega primeiro por ser muito jovem, né? Uma criança ou pré-adolescente, né? De já ter a primeira pessoa que escuta já invalida, né? Ela já se sente não acolhida ali naquele espaço. Então, o que ela imagina? Eu devo estar errada. Tanto que na fala vem o ponto. Acho que eu tive um pesadelo mesmo. Eita, será que aquilo aconteceu? É cerceada, né, dessa acolhida e dessa escuta qualificada. Mesmo é uma mãe, ela não é uma técnica. Mas a mãe tem uma apuração independente da questão técnica. Né? Mãe não vai fazer um curso, não vai para um campo acadêmico para aprender e ter esse entendimento de ser mãe. Mas a questão empírica da mãe, né, naturalmente, é visceral. Normalmente ela fazer essa escuta e fazer a acolhida. Óbvio que vão ter exceções, como aconteceu no caso de Déa. E aí essa invalidação, esse dizer, não, mas você está errado, foi impressão.
e isso já traz uma culpa, já traz algo, eu fiz algo de errado. Então, quem está com erro é algo que vai acontecer naturalmente, mesmo quando acontece as vias de fato. Muitas vezes a menina vai imaginar que fez algo para que provocasse aquilo, né? Então, quando existe uma acolhida correta, quando existe um acompanhamento acolhedor desse familiar, né, é importantíssimo, porque ela vai entender que de fato foi errado, não deveria tocar no corpo, não deveria ter feito movimentos, em hipótese alguma, de proximidade à filha ou à pessoa que cuida. E aí, assim, às vezes quando essas meninas, né, mulheres, normalmente as meninas, crianças ou adolescentes, quando elas não têm esse aparato dentro das suas residências, elas acabam encontrando, muitas vezes, nos nossos acompanhamentos na alta complexidade, quem nos traz os relatos e os acompanhamentos é uma professora, né? É uma mãe ou uma líder comunitária ou uma pessoa no perfil de minha mãe, que está ali ouvindo, vendo, atenta e vai indicar algo que está acontecendo. Então, normalmente, quando a gente recebe algum encaminhamento, também é nessa área de comunidade. As meninas acabam tendo muita confiabilidade numa professora, num professor, em alguém, né, da escola que tem essa visão, além da questão técnica de ser professor, mas ter essa acolhida, ter esse puxar para entender o que está acontecendo na dinâmica daquele aluno. Então a gente acaba recebendo muito esse encaminhamento vindo de escolas. Então termina que uma acolhida como essa é determinante para que a culpa não encontre espaço e comece a produzir sérias consequências, né? Me diz uma coisa, André, em que momento houve a famosa virada de chave? Eu sei que você não registrou a ocorrência, você não levou isso adiante para os meios de apuração. Mas em que momento você acredita que virou a chave e conseguiu, de alguma forma, abre aspas, seguir em frente e superar, abre aspas, muitas aspas, se é que a gente pode usar esse termo agora? Eu comecei a trabalhar muito nova, né? Como relatei para vocês. Isso me aconteceu, eu tinha de 12 para 13 anos e aos 13 anos eu comecei a trabalhar, sabe? Eu entregava marmita na Visconde Suassuna e essa moça que eu entregava marmita, ela fechou o negócio do estabelecimento dela e eu fui trabalhar em uma casa também na Gervásio Pires, né? Que hoje essa pessoa foi de verdade. Essa mulher me educou, sabe? O nome dela é Simone. Eu faço questão assim de falar de Simone, sabe? Simone Rosendo, que ela terminou de me educar, porque eu tinha 13 anos de idade. Eu não sabia me portar, eu não sabia me comportar, sabe? Porque assim, eu vivia... Sabe quando tu vive dentro de uma bolha, meio que um bicho acuado? Eu tinha medo de tudo e de todos. Aí eu fui trabalhar também, entregando lanche para ela e trabalhar na casa dela. Então, como assim, doméstica. Como doméstica, né? Aos 13 anos de idade. Então eu comecei a trabalhar na casa dela e ela começou a cuidar de mim. Ela começou a... Eu me lembro que eu relatei essa história para ela, acredito que tenha relatado. Então ela começou a me proteger. Então eu trabalhava na casa dela e estudava no período que tinha na época, que era de 11 às 3. Aí depois ela só não estava nesse horário, né? Comecei a juntar de 3 às 7. Então eu trabalhava das 7 até as 2 horas da tarde, corria para a escola, então só chegava em casa à noite. Eu não tinha mais. E à noite você voltava para casa da sua mãe? Voltava para casa da minha mãe, que continuava sempre. É como se fosse uma vila. Então, assim, eu passava o meu dia todinho na rua e me ocupava. Eu trabalhava. Sabe, eu trabalhava e eu estudava. Eu trabalhava e eu estudava. E eu dizia assim, mas eu vou crescer, sabe? Eu vou ser alguém na vida. Eu vou mudar a minha história. Então foi nesse momento que você acredita Isso. que houve essa virada de chave? Isso. Foi através de Simone. Foi Simone quem me resgatou. Foi Simone quem me direcionou. Foi Simone, de uma certa forma, que me formou a pessoa que hoje eu sou. Ela me proporcionou isso, sabe? E ela não tinha filho na época. Eu tenho 47, ela tem 50 e 55, então não é uma diferença muito grande de idade. Mas ela tem esse olhar de cuidar,
esse olhar de proteção, sabe? E ela sabe, eu digo para ela que ela teve um papel fundamental na minha vida, tanto que hoje, né, nós trabalhamos na confeitaria, ela na casa dela e eu na minha, mas nós nos ajudamos mutuamente, somos muito parceiras. E ela é minha madrinha de casamento. Mas vamos chegar nesse momento do seu trabalho, porque hoje você, André, é empreendedora, né? Então a gente vai chegar nesse momento também. Mas uma coisa, eu quero fazer um recorte dessa fala, porque eu também fui uma adolescente que começou a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos. Embora a gente saiba, gente, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente. É claro que existem idades específicas para a gente começar um trabalho como aprendiz, para a gente fazer essa migração para o mundo do trabalho. E 13 anos, sem dúvida, foi muito cedo, né? Acho que eu também me antecipei, você se antecipou, por diversos motivos. Eu vivi também uma vida, uma infância com uma dificuldade, um momento de pobreza familiar em que eu precisei entrar no mundo do trabalho. Você também viu isso como uma alternativa para sair de um lar onde você percebia que você não estava sendo protegida e que você podia estar ali exposta e sofrer ali um outro tipo de violência até mais grave. Mas sobre essa coisa do trabalho, criança, né, adolescente, você já tinha 13, já era ali iniciando a tua vida como adolescente. Vamos falar um pouco sobre o trabalho, como isso se antecipa, às vezes, na vida de nossos adolescentes e adolescentes. Sim. Essa questão, né, de buscar caminhos quando uma porta se fecha, quando você não é ouvido, não acolhido, né, você se sente excluído daquele ambiente de segurança. Então você vai buscar em outros meios possibilidades. E aí às vezes vem um trabalho forçado, às vezes vem um relacionamento, né, de juventude, um casamento, algo forçado, algo que não está no tempo, não tem uma maturação, né? Não existe uma evolução. Muitas vezes são crianças que estão se relacionando ali para fugir de um histórico que dentro de casa às vezes não encontram essa acolhida, essa fala, né? Essa mostra de novos caminhos dentro daquilo que eles estão pedindo socorro, né? E às vezes esse acesso ao trabalho tão cedo, claro que não foi o seu caso, tá, André? Abre espaço, inclusive, para o trabalho escravo. Como você falou, relações abusivas, até uma relação conjugal muito nova, muito antecipada e abusiva. Então é importante esse alerta que a gente está fazendo. Exatamente. Para isso existe hoje em dia, óbvio que assim, era uma época que trabalhar cedo, tinham algumas questões, mas trabalhava e virou gente. Óbvio que nos contextos que se vivia, a gente não tinha uma legislação que permeava tanta seguridade para que os jovens conseguissem estudar, trabalhar, né, como jovem aprendiz hoje em dia. Antes já existia o menor aprendiz, mas normalmente, como o André está falando, era algo informal, era algo que, graças a Deus, ela teve uma Simone, ela teve uma condução, uma pessoa que encaminhou, né, que auxiliou, que conseguiu potencializar trabalho, né, auxiliar ela ali trabalhando e estudando. Então é um contexto diferente, né, mas existem muitas crianças que são colocadas à prova dentro de um espaço totalmente insalubre, né, com posicionamentos que são análogos a uma escravidão mesmo, análogos a situações super complexas, né, que aí acabam comprometendo o desenvolvimento peculiar para o resto da vida, né? Então, naquele momento que precisa se desenvolver, que precisa ter um potencial de entender, de maturar algumas coisas, né? De entender também o que é que você quer fazer. Às vezes é colocado numa posição, você vai fazer isso aqui, você vai limpar isso aqui, não desmerecendo, mas falta maturar as potencialidades desse jovem, que às vezes vai se entender ali como, eu só posso fazer isso, eu só sei fazer isso. É a única coisa que eu sei fazer. Então, às vezes, vai mitigar as habilidades possíveis que essa criança ou esse jovem tenha, né? Então, é muito importante a gente também potencializar isso, que quando essa casa
vai, né, esse espaço de acolhida vai fechando as portas, vai se buscando caminhos que muitas vezes não tem volta. E às vezes são caminhos complexos, assim, de quantas meninas, né, numa faixa etária muito menor, se relacionam com homens, né, que tem aí uma similaridade muito grande com a pedofilia, tem uma similaridade muito grande com coisas que são ilegais, insalubres e que acabam fazendo com que essa menina desenvolva várias traumas, né, comprometimentos da saúde mental. Então, assim, é muito importante a gente estar potencializando o quanto uma casa, um ambiente ou cuidadores, né, independente de ser a mãe e o pai, que às vezes são os próprios violadores, é importante esse espaço que tenha essa escuta e essa acolhida, para que esse jovem se sinta num ambiente seguro e que possa se relacionar e se desenvolver dentro dele. Claro que esse alerta é muito importante, porque existem situações semelhantes acontecendo no Brasil e no mundo. Então, que bom que naquele momento a Simone lhe proporcionou um ambiente onde você pudesse, abre aspas, trabalhar, mas também pudesse ter um tempo seu para estudar. Mas muitas vezes lares disfuncionais, lares abusivos, assim, são portas abertas, inclusive para o tráfico de mulheres, tráfico de órgãos. Então é nesse momento de fragilidade familiar, onde não há proteção, que alguém chega e se aproveita. Olha, você é tão bonita, vamos ali, eu vou te levar para uma agência, vou te dar uma oportunidade para você sair do Brasil, para você ser modelo, para você fazer algo diferente. E é nessas situações que às vezes as mulheres se envolvem em situações de violência irremediáveis. O tráfico de mulheres é uma realidade, o tráfico de órgãos é uma realidade, então esse alerta precisava ser feito. Mas dito isso, como foi, André, que o empreendedorismo, de que forma você foi ali doméstica, com certeza você trabalhou de outras formas e com outras pessoas, mas como foi que o empreendedorismo entrou na tua vida e de que forma ele foi um gancho que te ajudou nesse processo de superação? O empreendedorismo entrou na minha vida, na realidade, porque meu pai faleceu. Eu trabalhava, né, na escola, eu disse para vocês, trabalhei durante 16 anos, né, como educadora. Então, quando meu pai faleceu, eu tive uma depressão, mas eu não aceitei a depressão e foi a minha salvação, sabe? A depressão foi tua salvação? Não aceitar a depressão. Certo. Eu não aceitei esse diagnóstico. Certo. Né? Que o médico virou para mim e falou, você está com a doença autoimune. E aí eu desenvolvi um quadro de alergia muito severo. Passei 5 anos da minha vida praticamente assim, gente, eu tinha alergia a um monte de coisa. Mas enfim, onde é que o empreendedorismo entrou na minha vida? Eu fui afastada da minha atividade laborativa da escola por conta dessa alergia, porque nenhum médico descobriu o que é que eu tinha. Foram 5 anos tomando medicamento, até tive alergia até ao medicamento de alergia. Mas aí, Simone, como sempre, a minha anja, Simone, eu comecei a fazer bolo de caixa. Eu não, mentira, meu marido. Fez o primeiro, eu vendi, fez o segundo, eu vendi. No terceiro, ele fez o bolo comigo, porque achava que ele estava bombando, né, com 3 bolos só de venda. Aí eu disse, amiga, eu preciso fazer algo para ajudar em casa, porque sozinho pagando as contas não dá. Então ela me deu uma receita de cupcake. E essa receita de cupcake trouxe a Andréia até aqui. E onde ela vai me levar, eu não sei, só Deus é quem sabe. Eu digo para vocês o seguinte, o empreendedorismo entrou na minha vida igual à pedagogia. Eu não fui buscar, mas ele veio me encontrar. Eu digo para vocês o seguinte, hoje, eu digo assim, é prazeroso, sabe? Eu bater no peito e dizer assim, eu sou dona e proprietária da Dea Cakes. Eu consigo realmente ajudar pessoas. Eu já tive a oportunidade de sair para ensinar o que eu aprendi, entende? Então, assim, ser empreendedora hoje, para mim, é dizer para você o seguinte, aquela Andréia de 13 anos, aquela Andréia lá, né, que gritou e aquele gato pulou da cama, ela tá aqui hoje. Tem um pedacinho dela aqui ainda. Mas ela diz para mim assim, Dea, olha,
Tu ainda vai chegar mais lá na frente, neguinha. Vamos embora. Vamos embora aprender. Para empreender, quem tem que aprender. Porque senão, também, se a gente não aprender, olha, o empreendedorismo ele fica no meio do caminho, que tu se perde também, sabe? Pegando esse gancho, aprender a empreender. Que frase, não é? Ela precisou aprender a empreender e isso aproveitar para dar mais um salto nesse processo de superação. Andressa, empreender pode ser um caminho também para sair da violência, para não reviver memórias traumáticas, por exemplo? Com certeza. Com certeza. A partir do momento que a mulher começa a encontrar esse valor, né, no seu trabalho, em algo que ela está desenvolvendo, que sinta que gosta, né, do que está fazendo, é algo que é libertador, né, e tem também um potencial determinante para esse caminhar. Porque a partir do momento que a mulher se sente segura em ter seu próprio dinheiro para fazer determinadas coisas, ela vai ver que não tem uma necessidade de estar entrando em relacionamentos ou entrando em espaços que não lhe cabem, né? Se ela estiver segura, né? Não é se forjar ou sair de uma relação que pode ser produtiva, mas ela vai entender que o pertencimento dela, do corpo dela, do dinheiro dela, das experiências que ela pode viver, ela pode escolher com tranquilidade, pode escolher ser amada, pode escolher estar com um companheiro da forma que ela entender, né, que tem uma relação saudável e empreender, ter essa dinâmica de posse do seu próprio dinheiro, dá um pulo assim para essa questão da valorização própria, né, da mulher se sentir, né, eu tenho valor, eu posso, eu consigo, independente de quem esteja dizendo que não, eu vou caminhar, né, então essa independência financeira, essa questão do empreender, de encontrar algo que você gosta de fazer, né, e fazer todos os dias, sabendo que você vai ter aquele valor, né, aquela atribuição de valor em relação àquilo, é muito importante, é muito importante. Então, na sua opinião, essa independência financeira que ela conquistou através do empreendedorismo, de alguma forma ajudou a Andrea no processo da independência emocional? Sim. Então, alguma relação também com a superação do trauma, né? Exatamente. E aí acaba vindo uma cadeia de fatores, né? Porque a partir do momento que talvez ela encontra esse espaço, até algumas questões que vão somatizando em relação à saúde, em relação à saúde mental, né, à saúde física, porque normalmente uma patologia alérgica, ela tem muito a ver com as questões emocionais, com coisas que vêm guardadas desde o desenvolvimento peculiar da infância, né? O córtex está ali aberto para receber um monte de coisa. Recebeu dores, recebeu trauma, recebeu uma violação, mas ele vem nesse processo, né, que você foi buscando de se reencontrar, e aí vem essa pessoa que lhe auxiliou, mas você não aceitar, ficar com a dor, ficar ali parada, buscar empreender. Então cada caminho é muito forte, é muito importante, e assim, é muito bom lhe ter aqui falando sobre isso para outras mulheres que possam entender o quanto é possível estar nesse espaço. Eu ainda acrescento a você na sua fala o seguinte, é libertador. Muitas vezes não é sobre o que eu vou ganhar, não é sobre o valor do meu produto. A maioria das vezes é o quanto o meu produto vai te proporcionar uma experiência. Porque eu digo, sabe, eu não vendo bolo. Gente, bolo, a casa do bolo vendo. Eu não vendo empadão, não vendo. Deve ter um empadão, não, tem uma experiência. Se ela vai ser naquele momento positivo ou não, é o teu eu que vai dizer. Porque muitas vezes está com a dor no estômago. Como a comida que todo dia a gente come, a gente não sente prazer. Mas tem aquele dia que está para baixo, né? Que teus hormônios estão precisando daquele tapa de açúcar, um tapa de sal, e tu pega um empadão. Cara, faz, meu Deus, isso aqui tem um gosto, sabe? Que, aquele gosto de quem fez com amor e com carinho. Então, assim, eu tenho esse meu projeto que está no forninho, porque ele já saiu do forno, né? Fala do projeto do forninho, fala. Fala que a gente chegou nesse momento. Olha a ansiedade da pessoa batendo na porta. Eu vivo a máxima de que multiplicar, tudo que tu divide se multiplica, né? Então, assim, o que eu aprendi
o que eu venho aprendendo, eu quero ter a oportunidade de chegar a outras mulheres e dizer assim, mulher, tu tem capacidade, tu tem potencial, vai fazer o teu, sai desse lá opressor, mulher, pelo amor de misericórdia. Então, assim, o meu projeto é Face e Venda. O primeiro nome veio esse, mas eu acho que tá faltando algo. Eu não quero Face e Venda, sabe? Eu quero algo assim, que liberta, mas eu não vou usar a palavra se liberta, mas vai chegar o nome para esse projeto. Então, tive a oportunidade, né, através do Grupo Mulheres do Brasil e também uma outra instituição, de ensinar não, de viver uma experiência, sabe, de multiplicar os nossos conhecimentos, porque eu fui levar o que eu conheci em relação a fazer empada, fazer doce, a fazer bolo, e eu trouxe na minha bagagem, gente, muita história linda, muitas mulheres sofridas, sabe, com histórias de superação e com sonhos ainda. A Andressa teve uma oportunidade, tem uma aluna lá, uma senhorinha que eu olhava para ela, só lembrava da minha mãe, sabe? E ela olhava para mim assim, com aquele olhar de confiança no que eu estava passando, no que eu estava dizendo. Eu dizia para ela, tu é capaz, vamos embora lutar. Agora sim, pelo amor de misericórdia, ficar sentadinha esperando não vai acontecer não, gata. Tem que arregaçar a manga para poder fazer a coisa acontecer. Botar a mão na massa. Botar a mão na massa. Então, assim, o meu projeto está no forninho de novo, porque eu estou reestruturando, sabe? Querendo realmente que pessoas que acreditem, assim como eu, que dividindo se multiplica, para que eu possa, minha gente, sair por aí espalhando esse projeto e trazendo mais mulheres que digam assim, eu sou capaz. Eu não estou te vendendo bolo, eu não estou te vendendo brigadeiro, eu estou te permitindo uma experiência com o meu produto. É isso aí. aí. Então já vou aproveitar. Gente, a Andréa chegou aqui hoje, ela além de trazer um bolinho de milho, que claro que eu comi antes da nossa gravação, até porque hoje a gente teve comemoração de aniversário, né? Sim, foi muito justo. Aqui é um ambiente de muita alegria, de pois festa. É. Antes da gente gravar, a gente já estava comemorando, né? Mas ela trouxe algo especial. Trouxe o morango do amor, que está super na modinha, mas eu posso dizer a vocês, de fato, através do morango do amor, ela trouxe para mim, aliás, me proporcionou uma experiência deliciosa. Então você, por favor, aproveite, olhe para cá, deixe suas redes sociais, telefone de contato para vendas, o que você quiser. O espaço é agora. Gente, olha, o meu Instagram é Dea_cake com 2E, tá? Cake. E o meu telefone de contato é o 999337811, tá? Pode pedir, pode solicitar, venha-se embora. Você aceita pedidos pelo WhatsApp também? Pelo WhatsApp. Então repete o WhatsApp. 999337811. Você entrega em Recife? Olha, em Recife, Olinda, Jaboatão, Camaragibe, Caruaru. Se eu não for, o Jeg vai. Se o Jeg não for, o Uber vai. E assim a gente chega lá. É isso aí. Agora eu quero te pedir algo especial. A gente sempre pede para as pessoas deixarem uma mensagem. Eu quero que você deixe a sua mensagem, aquela fala que vem do coração. Para mulheres que, como você, passaram por desafios, dificuldades, tiveram que enfrentar empregos também, ainda numa etapa que você nem estava pronta para já ter um emprego, né? Teve que antecipar a maturidade. Mulheres que viveram também situação de violência e que estão aí se perguntando, poxa, diante dessa experiência, né, Andréa, será que eu posso empreender? Deixa uma mensagem para essas mulheres olhando para cá. Olha, a mensagem que eu deixo para vocês hoje, mulheres, é a seguinte: acredite primeiramente em você. Acredite segundo em você. Acredite terceiro em você. Saiba que você é capaz. Sabe, quando a gente de verdade acredita que a gente tem um potencial e esse potencial você vai conseguir chegar em outras pessoas, você tem uma habilidade que talvez você nem acredita que aquela habilidade seja tão forte, você consegue se transformar e modificar o teu ao redor. Você consegue mostrar para as pessoas que você tem potencial, que você é capaz. Agora, precisa acreditar primeiramente em si. E não ouve aquela vozinha dizendo, você não é capaz, você não vai fazer, você não pode. Nunca, nunca no Brasil. E quando essa vozinha chegar, dá um tapa assim, sai de perto de mim, porque eu sou capaz, eu vou fazer e eu vou conseguir. Diante dessa fala linda, né, Andressa?
Andressa, me diz aí, pedir ajuda é necessário? Sempre. Como pedir ajuda? A quem recorrer? Pois é, pedir ajuda, a gente tem que se permitir pedir ajuda. Mulher tem muito esse espaço de controle, de achar que está tudo sob controle, que não vou precisar, ou que estou com vergonha, né? Tem várias possibilidades de sentimentos e emoções aí. Mas pedir ajuda, buscar os canais de ajuda, a gente costuma dizer, né? O Disque 100, ele engloba N possibilidades de estar denunciando, de estar dentro do próprio Disque 100 você encontra outros canais, canais de fala, canais de escuta, né? De escuta ativa. E aí, assim, a gente fala muito, busquem essa ajuda. A gente está aí há 19 anos da terceira lei, né, mundial, dentro dos países aí. A Lei Maria da Penha é uma das leis mais proeminentes, né, relacionadas à violência contra a mulher. Então, vamos buscar ajuda, vamos falar sobre o que está acontecendo, né, ir à delegacia. Hoje em dia, assim, hoje em dia a gente pode, Pernambuco vem aí à frente, né, com a legislação e com espaços de escuta e até de você usar documentos pela internet para poder estar propagando essa possibilidade de legitimar a sua fala e se documentar. Então, tem muitas possibilidades de buscar ajuda. Não imagine que você vai ser menor por isso, pelo contrário, né? Pedir ajuda é uma forma é uma coragem, né? Uma possibilidade de coragem, de você estar dizendo, não, eu estou aqui, eu tenho a possibilidade de caminhar em relação ao que está acontecendo e buscar, de fato, busquem ajuda. Podem também passar para a gente, para o nosso e-mail, comitevozes@gmail.com, comitevozes@gmail.com. E temos também o Instagram, Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Recife. Lá você vai encontrar todas nós, né, as mulheres que fazem parte desse grupo. É um grupo global, onde tem mulheres de todo o mundo integrando eles. Mas quem for aqui de Pernambuco, Recife, Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Recife. E aí temos lá o Comitê Vozes também, para vocês estarem entrando em contato conosco e buscando essa ajuda, né? Tem muitas mulheres capacitadas para fazer encaminhamentos e auxiliar vocês. E quando dentro de casa essa ajuda não vier, não for possível, pode procurar também uma assistente social, a professora da escola, uma amiga. Sim. É possível. É possível. Existem muitas Simones por aí, né? Existem muitas mulheres prontas. E assim, eu digo com muita tranquilidade. Eu tenho uma mulher dessa dentro da minha casa, já a vi salvando muitas vidas, já a vi, né, florescendo em muitas outras, mesmo cheia de dores e espinhos, né? Ela foi tirando cada espinho e deixando essa flor aflorar no coração de outras mulheres. Então é possível. É muito possível a gente encontrar outras mulheres que estão dispostas, disponíveis e ainda vão tá encaminhando aquela palavra, aquele abraço, aquela acolhida que você está precisando. Isso é muito possível e a gente precisa buscar. Tem que ter vergonha não. Eu faço só uma acréscimo nessa tua fala, que um dia eu tive Simone e hoje eu sou uma Simone para tantas outras, sabe? Consegui, tinha falado até para a Andresa lá na frente, consegui também detectar alguns abusos, apontar e ajudar. Eu me sinto muito, assim, eu sinto muito orgulho desse meu olhar atento, sabe? Eu não tive esse olhar, né? Cada um teve seu momento, mas hoje eu sou uma mãe tipo águia, sabe? Mãe, tia, vizinha, empreendedora, a que faz o empadão, atentíssima. Você depurou o olhar. Só virou um assim, detector. eu digo assim para as pessoas, eu não me preocupo com o que tua boca fala. Eu gosto muito de ouvir o que o teu olhar está me falando. Pode falar a boca, tua boca fala o que quiser, mas o teu olhar não nega quem você é, sabe? Eu busco olhar para você dentro do olho. Sabe o que esse seu olhar está me dizendo? Que bom, que de um processo de dor você também aprendeu a ser ponte para outras mulheres. Como é importante esse olhar acolhedor, compassivo e atento,
né, de nossa parte para com outras mulheres, independente de ser família, de não ser família, não é, Andressa? Aproveita, amiga, quero primeiro que você, claro, deixa aquela mensagem que você sabe dar, né? Você é filha de Dona Margarete, deixa uma mensagem para as mulheres que nos assistem, mulheres que sofreram episódios de violência também, mas que podem sim mudar completamente suas histórias. Aqui, olhando para essa câmera. Então, mulheres, hoje nesse momento tão importante que estamos aqui, né, contando com a presença de Déia, né, uma história tão forte de superação, entendam o quanto vocês têm potencial, entendam que aqui estão chegando mulheres com esses históricos incríveis, né, que é possível, né, a gente sair desse lugar de violação, desse lugar de vítima e conseguir protagonizar a própria história, é muito possível. Quero dizer o quanto foi importante a presença e a visita de Déia, né, esse momento, né, com as falas dela, e que é uma mulher que passou por um processo e desse processo ela consegue fazer com que outras mulheres saiam do lugar de dor, de violação. Então venham, contem conosco, estamos de coração aberto para todas vocês. Andressa, divulga a tua rede social. Minha rede social é o Andressa_GDS, Andressa_GDS. Lá você vai encontrar o meu perfil, né, com algumas informações pessoais, mas quem quiser pode mandar um direct falando sobre algo que esteja precisando, falando sobre alguma orientação. E o comitê, né, nós temos o e-mail do comitê, comitevozes@gmail.com, né? Nesse e-mail você pode fazer como o Déia fez, colocou sua história lá, passou para a gente as informações, e você pode também vir até aqui, né? A gente tem a questão de sigilo, né, das mulheres que têm interesse em contar a sua história, e também tem a questão das mulheres que querem vir aqui com o processo de superação, contar a sua história, dizer o que é que está acontecendo e como podem melhorar até a vida de outra pessoa. Ou seja, repete o e-mail do Comitê Vozes para a gente. comitevozes@gmail.com, e no Instagram também temos o Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Recife, Grupo Mulheres do Brasil Recife, e aí lá vocês vão encontrar todas nós, né, de braços abertos para vocês. Lembrando, gente, que o Grupo Mulheres do Brasil existe no Brasil inteiro, inclusive em outros países do mundo. Então você também pode procurar o núcleo da sua cidade. Aqui no Núcleo Recife nós temos o Comitê Vozes. Esse episódio de hoje é uma parceria linda com esse comitê, então você pode sim. Se você quiser vir aqui fazer como o Déia, contar a história ao vivo e a cores pra gente, você pode vir, escreve para o e-mail que a Andressa trouxe, elas vão fazer essa triagem e você pode contar ao vivo. E você pode também mandar uma carta, e a carta pode ser lida aqui, não é, Andressa? Exatamente, dessa forma. Vamos fechar então o nosso quadro de hoje? Vamos. Com chave de ouro. Algo ficou para ser dito, minha gente. Gratidão. Resiliência. Que assim, sai da caixinha e vem contar a tua história. Porque muitas vezes quem tá do outro lado tá precisando ouvir tu dizer assim, cara, essa menina que passa sorrindo, porque você vai me ver o tempo todo sorrindo. Ela teve essa dor, ela passou por essa dor, passei, como a palavra tá falando, passei. Então venha, seja resiliente, aproveita a tua história, sempre a gente tem algo a ensinar. Todo ser humano tem algo a ensinar, sabe? Eu acho que burrice é aquela pessoa que se acha o ser, né, que sabe tudo. Não. Sempre alguém tem algo a ensinar. Pois é, a vida após a violência. Então, se você viveu um processo de violência, você pode sim e deve superar. E o empreendedorismo pode ser uma alternativa para isso, não é? Ficou algo para ser dito, minha amiga, parceira, pareia, Andressa. Acho que aqui sempre vai ter algo a ser dito o tempo todo, é por isso que a gente volta, mas a palavra é gratidão, né? Esse espaço que flui tanto, que vem tanta gente especial como Déia, e te agradecer, Tereza, por fazer essa ponte, né, junto com a gente, com essa parceria maravilhosa, que venham muitos momentos, né, e muitos outros projetos para a gente estar caminhando junto.
Eu que agradeço, Andressa. Te agradeço, Eu agradeço. Andréa. Hoje o nosso a. bate-papo foi a. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada por esse quadro lindo. Eu tenho certeza que você, junto com a Vanessa, com a Nath, com certeza você vai selecionar mais uma história linda para o nosso próximo quadro do Voz que Inspira. É isso? Com certeza, com certeza. E aí, gente, gostaram do episódio de hoje? As experiências vividas por essa mulher da vida real, Andréa. Andréa Sacramento viveu violência, aprendeu com a vida e com as lições que a vida proporcionou, encontrou no empreendedorismo alternativa, encontrou em mulheres acolhimento, mesmo quando ela não teve acolhimento dentro de casa. Você gostou da história que ela compartilhou aqui? Da análise que a nossa assistente social, parceira do nosso podcast, trouxe hoje nesse episódio? Então você já sabe, curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo, para as amigas, para os amigos, para a família. O episódio de hoje teve o apoio da Astral Veículos, Faz Contabilidade, Trio Comunicação, Instituto Faneco, Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Recife e Partiu Entrega. Agora você já sabe, né? Te espero aqui no Chama Delegada, um cheiro no seu coração e até o nosso próximo episódio.